Já corta o vídeo aí. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Como sempre, nós sempre estamos falando, é um privilégio para nós estarmos aqui, falar da imutável, da viva, né? Da verdadeira palavra de Deus. Nós estamos aqui, né, Marco? Isso. Eu sou o pastor Jones. O Marco é o ministro, né, da palavra de Deus, é ministro, bom, hein? Ele é o sacerdote. Gostei. A palavra diz isso, né? Verdade, somos o sacerdote real, né? Sacerdócio real. Ô Marco, pode... Gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, meus parentes, todos os amigos do serviço e outros que que parabenizam nós aqui, né, John, pelos trabalhos que nós estamos fazendo aqui nos vídeos. E hoje nós vamos estar falando de João, capítulo 4, né? Interessante. 4. Vou fazer uma introdução rápida aqui do que nós vamos estar lendo. Muito interessante essa passagem hoje da questão aqui. Nós vamos falar da mulher samaritana, né? Do filho do oficial. Gente, eu tinha comentado no outro culto que a passagem da mulher samaritana, para mim, é uma das passagens que mais se abre, ela mais se revela para a pessoa que está lendo, né? Então vamos lá. Há 3 lições, gente, no capítulo 4 de João. Primeiro, como pregar, que se refere à disposição do cristão em levar as boas novas. Segundo, para que pregar, que se refere-se ao objetivo da salvação de uma alma. Em terceiro, o que pregar, que refere-se ao conhecimento do pecado e um encontro pessoal com o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Né? A compreensão de como pregar o Evangelho está na palavra era necessário passar por Samaria. No versículo 4 nós vamos estar vendo essa passagem. O Senhor Jesus usou várias vezes o termo é necessário, era necessário. Isso aí é o trabalho do Senhor Jesus para evangelizar, o trabalho consumado na cruz, né? Vamos ouvir muito essa passagem no Novo Testamento inteiro. Era necessário, como se o Senhor Jesus precisasse de passar por aqueles lugares, precisasse de fazer tais obras, né? O Senhor Jesus usou muito essa palavra para ensinar como pregar o Evangelho. Portanto, era necessário e prioritário que o Senhor Jesus fosse até aquele lugar que era Samaria, para salvar aquela alma daquela mulher. Glória a Deus. É isso aí. Bom, gente, agora antes da gente começar, né, é fundamental a gente orar, né, Marco? Verdade. Vamos pedir para o Senhor, uma oração rapidinha, vamos falar com o Pai. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, esta pessoa, Senhor Deus, que está nos vendo. E em nome do Senhor Jesus, Pai, dá entendimento, abra, Senhor Deus, a mente, os olhos, para que a Tua palavra entre, Senhor Deus, e leve essa pessoa ao conhecimento da verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Seu nome seja glorificado, Pai, através desse vídeo. Amém. 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 Antes da gente começar a leitura no capítulo 4 de João, eu queria ler uma passagem que eu estava lendo e isso ficou marcado dentro de mim. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, que fala da passagem do semeador. E uma das explicações que o Senhor depois deu aos seus discípulos, ela é marcante porque fala assim, ó, no versículo 14: o que semeia, semeia a palavra. Nós estamos semeando a palavra do Senhor. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. É só isso aí que eu quero falar. Olha que interessante. Então foi semeada, existe um tipo de pessoa, um grupo de gente que recebe a palavra, né? Aquela palavra semeada, a palavra do Senhor, que é a palavra viva. Olha a preocupação que o inimigo tem, que o diabo tem de tirar essa palavra de dentro de você, de te distrair, de não fazer você meditar nessa palavra, não se aprofundar na palavra. E eu estou falando isso, gente, por quê? Os nossos vídeos, graças a Deus, têm tido bastante repercussão. Verdade. É verdade, Marco? E quanto mais você disponibiliza tempo para você buscar a Deus e se aprofundar, mais vão tentar fazer você parar. Existe um trabalho sobrenatural que está tentando pegar essa palavra que você vai receber hoje e tirar ela do seu coração.
E de várias formas, através da distração ou tentar substituí-lo por outra coisa. Então eu estou falando isso para um alerta, né? Para que você tenha cuidado e venha meditar mais na palavra de Deus. Verdade. Amém? Ô Marco, então vamos começar lá em João, capítulo 4, versículo 1, a mulher de Samaria. Que passagem, né? Linda, né? Muito forte. Vamos lá, diz assim, ó: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Tinha um propósito aí, Tinha um propósito, igual eu disse. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, olha que interessante que a Bíblia, ela deixa os traços da humanidade de Jesus. Jesus, como está escrito lá em Filipenses, ele abriu mão da sua divindade, né? E ele veio, se fez semelhante aos homens. Então Jesus, ele cansava, Jesus, ele chorava. Jesus, teve horas que ele catou o chicote lá e expulsou os negociantes no templo. Verdade. Então Jesus era gente igual nós, né, Marco? Tanto que quando foram prender Jesus no Getsemane, nós temos tanta semelhança dele, que foi necessário Judas ir beijar para identificar quem era Jesus. Que coisa, né, Marco? Verdade. E quando o Senhor disse lá no princípio, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é imagem e semelhança do Senhor. E como eu acabei de falar aqui, que o inimigo ele vem para roubar esse conhecimento de você, a palavra, porque o conhecimento vem através da palavra. Ele quer roubar isso de você para você não descobrir quem você é em Deus. Porque a hora que você descobrir, a hora que você descobrir quem você é em Deus, gente, segura, hein? Não é verdade, Marcos? É verdade. Então vamos lá. Assentou-se assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. A primeira hora ela começava às 6 horas da manhã. Então a hora sexta era o meio-dia. E olha que interessante, vamos continuar aqui, ó. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha que interessante, naquela época o costume das mulheres era ir cedo para a fonte, para o poço, para tirar água. Era o costume, por causa do sol, por causa do horário. Essa mulher aqui foi mais ou menos meio-dia. Tem um problema aí. Por que ela não estava junto com as demais? Provavelmente a vida social que ela vivia, as escolhas que ela fez, os caminhos que ela trilhou. Mas é interessante, gente, que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor disse assim: eu não vim para resgatar os sãos, mas sim os doentes, são os que precisam de médico. Então o Senhor veio ao nosso resgate em como o Senhor organizou, Ele planejou esse ambiente para ter um encontro com essa mulher, porque ela veio buscar água. Ela veio fazer um serviço, ela veio buscar algo. Mas uma coisa que eu aprendo, que eu estava lendo essa passagem aqui, Marco, é que às vezes a gente está buscando, às vezes não, quase sempre, a gente busca realmente aquilo que nós não necessitamos. Verdade. João Batista disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, existem coisas que nós não temos necessidade e às vezes nós priorizamos, e existe coisas que é necessário na nossa vida. Quando a gente não tem o conhecimento do que é necessário na nossa vida, a gente fica priorizando aquilo que é supérfluo, e aí fica aquele vazio dentro de nós por causa das escolhas erradas, caminhos errados que nós fazemos, Mas isso, gente, a partir de hoje, como essa mulher que teve um encontro com Jesus e ela não foi mais a mesma, você pode ter esse encontro com Jesus, você pode ter esse encontro com a palavra. Não é verdade, Marco? Verdade. O véu se rasgou, gente. Nós temos livre acesso ao trono do Pai. Nós temos livre acesso. Nada pode nos impedir, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. É só a gente crer, deixar essa palavra entrar e ela vai produzir vida em você.
ela vai produzir. Igual eu estava comentando com o Marco aqui. Quantas vezes a gente, eu estava lendo hoje 1 João, gente, a carta de 1 João. Quantas vezes eu já li essa carta? Eu li hoje, parece que eu nunca tinha lido. Como essa carta me impactou, como que estava escrito lá, mudou meu coração, como eu preciso. E toda vez que eu leio a Bíblia, eu identifico a necessidade que eu tenho de ler mais a palavra, de me alimentar mais a palavra, porque isso vai me edificando em Jesus. Isso vai me mostrando realmente quem eu sou, quanto Deus me ama, o quanto Deus me ama, gente. E uma coisa interessante é que nós fomos feitos para sermos amados pelo Senhor. Você vê um passarinho, o passarinho foi feito para voar. Nós fomos feitos para sermos amados. Se a gente não tem o conhecimento desse amor, se a gente não tem esse amor que está disponível a quem quer, é a mesma coisa um passarinho que não tem asa. É a mesma coisa você cortar as asas do passarinho. Não é verdade, Marco? É verdade. Pode falar aí, Marco. Você quer pegar um gancho aí? Não, eu já vou começar a pegar um gancho cedo hoje já. Pega um gancho aí. Quem vê os nossos vídeos aqui vai perceber que tem bastante gancho. Voltando ao assunto lá atrás, a questão de você que está em casa vendo os nossos vídeos, às vezes você tira aí 6 meses do seu ano para acompanhar uma novela, quer assistir um filme na Netflix, vai lá 2 horas, quantas horas não tem uma semana, que custa tirar 1 horinha aqui, né, com o senhor aqui, mas eu já conheço o Marco, o John, não gente, esquece aqui nós como pessoa, se atenta aqui no Evangelho, que em 1 hora aqui, às vezes vocês não vão gostar de tudo que a gente fala, vai achar meio, sei lá, não vão gostar de tudo, mas vão absorver o Evangelho ouvindo nós aqui, entendeu? Eu falo que não gostar, é o seguinte, às vezes quem percebe eu falando aqui vai perceber uns puxãozinhos de orelha, né, Johnny? Comigo aqui, palavra, sempre tem uns puxãozinhos de orelha, mas baseado aqui na palavra. Na própria palavra. Tipo assim, isso que você está fazendo não pode, isso que você está fazendo, você está acompanhando seus pais. Entendeu? Você está acompanhando os seus antepassados. Então sempre tem uma coisa ou outra. Pegando uma sequência aqui na questão de que Deus não faz acepção de pessoas, a prova disso está no livro de Apocalipse, agora eu não estou de memória, que o apóstolo João teve uma visão. O apóstolo João teve uma visão que viu um número de pessoas que não podia se contar. Não podia contar. Ele viu miríades, o termo que usa, né? De pessoas que não podia contar. Isso aí é um leve puxão de orelha às pessoas que não entendem porque o próximo não vem da denominação dele. Igual eu ouvi esse dia da boca do irmão, a pessoa, o cara não entende porque que eu não estou lá na denominação dele, ele acha que é só ali que salva. Não é verdade, baseado nessa passagem de Apocalipse. Lá o Senhor viu pessoas de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, perante o Cordeiro. Então, vocês que estão pregando denominação, cuidado, gente, tem que pregar o nome do único e unigênito, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Para aqueles que ficam pregando bandeira, não, vocês têm que vir aqui na que eu estou aqui é verdadeira, como se fosse um disco. Entendeu? Isso é fanatismo, porque às vezes você tem um disco na cabeça, tem uma história dessa do disco, mas tem que ouvir o meu. Você tem que também ouvir o disco que está na cabeça do outro, entendeu? Às vezes a questão denominacional é uma questão de costume. O que tem que ser seguido é a palavra e o nome do Senhor Jesus. Lembrando que estamos aqui em nome dele, e não a uma denominação, um ministério. O ministério ele só vem agregar ali, mas o foco é o Senhor Jesus. Pode continuar. Aquele que quer manifestar, o seu objetivo é manifestar o seu ministério, é hipócrita, né? Fomos chamados para manifestar o reino do Senhor, né? Verdade. Não é verdade? Verdade. E foi até bom você ter falado, que eu vou ler, e você estava me falando aí, no versículo 8 diz assim, gente, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha que interessante, como é que casa com o que você acabou de falar. Deus não tem compromisso com placa de igreja, Deus não tem compromisso com o templo, Deus não tem compromisso com nada disso, gente. Verdade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos venham a ser salvos. Olha que interessante aqui, não havia uma comunicação entre os judeus e os samaritanos. Mas isso estava na cabeça de um judeu. Quando o Senhor veio na terra, ele falou, mas é filho. O Senhor não faz acepção de pessoas. E olha que interessante como é que o Senhor organizou bem essa passagem aqui. O Senhor disse para os seus discípulos que eram judeus e não tinha esse entendimento, porque, gente, por mais que nós conhecemos a palavra de Deus, ela tem que ser pregada com misericórdia, ela tem que ser pregada com amor, porque todos nós necessitamos, carecemos do Senhor. Não é verdade, Marcos? O que adianta eu ter o conhecimento da palavra e sair falando, apontando e sair dizendo, você não merece, você é aquilo? Nós não temos nem a capacidade, não somos nem juízes para poder sair falando umas coisas dessas.
Mas olha aqui, a gente vê o compromisso que o Senhor tem com as pessoas verdadeiras, as pessoas sedentas, as pessoas verdadeiras. Né, Marco? Verdade. Pegou os seus discípulos e falou, vai lá comprar comida que eu vou ficar aqui esperando vocês. Porque era necessário isso, gente. Porque se essa mulher se ela viesse, a hora que os discípulos estivessem lá, provavelmente iam julgar ela ou iam desfazer dela. Mas Jesus não desfaz de ninguém. Jesus tinha um compromisso com essa mulher. Né? Verdade. Quer comentar alguma coisa, Marco? Dando sequência no que o Johnny falou aqui, o irmão Jones falou na questão do samaritano, os judeus não conversavam com os samaritanos. Caso vocês não entendam, é que os samaritanos eles pregavam uma forma deturpada do judaísmo, entendeu? E os judeus consideravam uma forma espúria entre umas questões ou outras. Então eles perdeu a amizade com aquele pessoal, perdeu o sentido assim de companheirismo, por causa que o culto, eles se escandalizavam com o culto que eles pregavam ali. Pode continuar. No versículo 10 diz assim, gente: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que Jesus falou para ela: se tu conheceras o dom de Deus. Opa, peraí, então ela estava vivendo uma vida ansiosa, uma vida, em busca de algo por falta de conhecimento do dom de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo isso? Se nós fomos feitos para sermos cheios do Senhor, sermos amados por Deus, e quando nós não temos esse conhecimento, então existe um vazio dentro de nós que somente o amor de Deus pode preencher. Então o que o Senhor diz aqui é interessante: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Por que ela não pediu? Porque ela não conhecia. Verdade. Ela não tinha um conhecimento, até esse momento. E isso aí faz a gente pensar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre vários tipos de coisas, Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Não é a mesma conversa com Nicodemos, Marco? Jesus Água falando viva. de coisas, de coisas espirituais, e ela pensando no poço, Pensando em coisas materiais. nas coisas materiais. Mesma conversa que teve com Nicodemos. Mas essas duas pessoas, você vai ver que você continua lendo a história, houve uma transformação tremenda, porque teve o conhecimento da verdade. Marco? Para vocês entenderem isso que nós estamos falando, vocês têm que assistir as 3 últimas lives relacionadas a João. Vocês vão pegar aí um entendimento legal. Eu queria ler aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, que isso foi uma profecia mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo, Marco? Continuando, diz assim: és tu maior do que Jacó, no versículo 12? O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Bonito, hein? Você prestou atenção numa coisa aqui? Deus sempre está trabalhando as pessoas de dentro para fora, gente. Se você até hoje tem orado: Senhor, muda o ciclano, Senhor, muda o fulano, Deus quer mudar você. Deus quer trabalhar no seu interior, para através de você. Qual que é a função de uma fonte, gente? Uma fonte, ela tem que jorrar e fluir. Então Deus quer fazer você fluir nele, para que através de você pessoas venham a ser saciadas. Como a palavra diz que nós somos a luz do mundo, e você não pode pegar uma luz de um poste ou o que seja, qualquer dentro de casa, e colocar debaixo da mesa, ela tem que estar no alto para dar entendimento. Essa é a função nossa, é levar o esclarecimento. Deus quer transformar a gente, Deus quer trabalhar em nós, que através de nós fazer, através do seu Espírito. Quando fala de águas vivas, está falando do Espírito Santo de Deus, e através do seu Espírito a gente fluir, jorrar como uma fonte, aquela necessidade que a gente tinha, porque ela estava indo atrás. O que ela estava buscando? Era a água do poço? Não,
No íntimo dela, ela tinha um desejo de ter um relacionamento com Deus. E é assim, é com todo mundo. Todos nós temos, carecemos no nosso íntimo, até podemos negar, mas no nosso íntimo nós temos necessidade de ter relacionamento com Deus, gente. Você pode, não sabendo, estar tentando, suprir esse vazio com outras coisas, como ela estava fazendo. Ela estava tentando se ocupar de outras coisas, mas o necessário é o relacionamento com Deus. Então, quando nós temos esse conhecimento e nos aprofundamos nesse conhecimento, existe uma transformação interior. O nosso homem interior, o nosso espírito, ele é regenerado e ele entra debaixo da direção do Espírito Santo. É onde começa a fluir, é onde a gente começa, Deus, através de nós, começa a corrigir pessoas, corrigir vidas, Nós começamos a sermos usados por Deus para que possamos, levar o conhecimento de Deus. A Bíblia declara que nós somos o sacerdócio real, gente. O sacerdócio tem a função de levar a presença de Deus, levar o conhecimento de Deus. É interessante, então, quando fala de águas vivas, é o Espírito Santo de Deus. É tanto que a Bíblia declara: não sabeis vós, está lá em 1 Coríntios, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Nós somos o templo. Verdade. Você percebeu uma coisa, Marco? Sabe o que eu estava lendo em 1 João hoje? O Senhor disse, João estava falando sobre nós termos o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Olha que interessante, quem tem o Filho tem o Pai. Toda religião que anula o Filho leva as pessoas para longe do Pai, que é Deus. Hoje nós íamos falar sobre oração. E olha, o Senhor ensinou sobre oração. O Senhor falou o quê? Quando orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Gente, é uma palavra tão poderosa. Primeiro, você faz uma declaração do nosso Pai que está no céu, o Pai Todo-Poderoso. E uma coisa interessante, onde Deus habita, Marco? No corpo, na igreja. Nós. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso habita em você, habita em mim. Então é interessante a gente saber, quanto mais rápido a gente, a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque um coração duro é impedimento para Deus trabalhar, é impedimento para o Espírito Santo agir. Então, quanto mais rápido nós nos submetermos à vontade do Senhor, gente, mais rápido e com mais constância vai fluir esse rio, essa fonte vai jorrar. A gente não é represa, né, Marco? Verdade. Somos rios, fluir. Ô, Marco, pode falar aí. O Johnny falou da palavra aqui. Uma dica boa para estudar o livro de João, desde que de João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, agora nós estamos no 4. Na maioria das vezes que vocês ouvirem a palavra água aqui, vai estar relacionada à palavra de Deus. Então, para vocês não fazer confusão com a questão de água material. Veja que Nicodemos fez confusão, a mulher samaritana fez confusão, né, Johnny? Então, atente, toda vez que vocês verem o termo água saindo da boca do nosso Senhor, é referente à palavra de Deus, na necessidade do ser humano ouvir a palavra dele. Pode continuar, John. Eu quero ler aqui em Jeremias capítulo 2, Deus lamentando, é isso mesmo, Deus lamentando por uma situação que estava acontecendo. Diz assim no versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O manancial, a fonte de águas vivas, foi trocada por algo que sempre vai dar sede. É a vida que a samaritana estava vivendo. Ela estava sempre com sede. E essa sede não é a sede de água mesmo, é a sede de ter um relacionamento com Deus. A sede de ter a presença com Deus. Às vezes você está assistindo a gente aqui, gente, você está num desânimo. Dentro da sua casa você não tem mais nem esperança, você não tem sonhos, você olha para você sempre vem pensamentos na sua cabeça: você é um fracassado, aquilo que você começa você não termina, e as pessoas não gostam de você.
existe uma sede dentro de você e você precisa de olhar para a pessoa certa. Você precisa de ouvir a pessoa certa para falar sobre você, a respeito de você. E essa pessoa certa é Jesus. Talvez o seu casamento não está legal, sabe? Talvez o seu trabalho não está legal. Envolva Jesus, envolva o Senhor nisso. Começa a buscar a palavra do Senhor para que ela possa impactar a sua vida. Entendeu? Não adianta a gente falar e você assistir os vídeos e não fazer o que tem que ser feito, que é começar a colocar o seu coração em buscar o Senhor. Não é verdade, Marcos? Verdade. Buscar o Senhor. Deus não tem problema. Nós vamos ver aqui, gente. Vou continuar lendo aqui, só para dar um entendimento maior do que eu quero falar. Você quer falar, Marcos? Não, pode continuar. No versículo 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha, que já foi esclarecendo o entendimento dela. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Vocês perceberam uma coisa interessante aqui? Talvez você olhe para você e diz assim: Deus não está nem aí para mim. Deus não ouve as minhas orações. Talvez você tenha ouvido muito isso. Talvez te rotularam e por causa você está vivendo esse rótulo que colocaram em você. Mas eu quero falar um negócio para você. Deus é Pai e Ele te ama. Você entendeu disso? Deus te ama. E Deus não tem problema com a sua condição. Jesus falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor quer mudar a sua situação, Ele quer converter o seu caminho. E aqui essa mulher, ela começou em sinceridade. Deus não tem problema com o pecado, porque se você confessar, a gente tem um advogado e ele está sentado à destra de Deus. E quando você confessa, quando você tropeça e você confessa em sinceridade, ele está lá para nos defender, que é o Senhor Jesus. Então aqui ela já começou, quando o Senhor disse assim: vai lá e chama o seu marido. O que ela falou? Não tem marido. Começou em sinceridade. E Jesus falou: realmente, tiveste 5 maridos, o camarada que você está agora não é o teu marido. Isso você diz com verdade. Então o relacionamento com Deus começa primeiramente, gente, na verdade, na sinceridade. Porque você sendo sincero naquilo que você não que Deus não saiba, mas você já está dando legalidade a Deus, você está dando autorização a Deus, porque Deus não é intruso, tá? Está lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele fala para a igreja de Efésio: eis que eu estou à porta e bato, se não abrir ele não entra. Você está entendendo? Então quando você fala em sinceridade e em verdade do Senhor, você está dando a ele legalidade para ele entrar e começar a mudar a sua vida, e começar a mudar você, e começar a mexer no seu interior. Você está entendendo? Pode falar, Marcos. Verdade. Johnny, pode continuar. Relação à questão do pecador, vou pegar uma pequena sequência aqui, e depois você pode continuar. Tá. Lembrando, gente, que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Às vezes você está numa situação de vida que você se acha perdido, sabe? Eu estou na boca do lixo mesmo, eu estou na beira do buraco, então para mim... É isso que o inimigo põe na cabeça. É isso que o inimigo quer, entendeu? Ele é o opositor, ele fica aqui, ó. Exatamente. Te pondo para baixo. Então, lembrando que Deus ama o pecador. E quando um pecador se redime, há mais alegria para um pecador do que para 99 justos. Olha só que bonito isso. Tem festa no céu. Quando você que está nesse caminho de devassidão, você que está aí me vendo, que está no caminho de devassidão. Não estou aqui acusando ninguém. Caso você esteja no caminho de devassidão. Devassidão, gente, não é só devassidão social. Eu estou com a vida aqui devastada. Devassidão também tem a devassidão espiritual. Às vezes você está em confusão dentro do seu coração. Aí, eu estou com o pé no onde que eu estava, eu estou com o pé na questão de crer, eu estou com o pé ali da questão de não crer. Lembra da passagem do muro lá que você falou, né? O muro é do Satanás, o muro não é de Deus, não. O muro, então, para quem está em cima do muro em relação à fé, cuidado. Pode continuar, Deus. Essa do muro é boa, hein? Essa do muro é boa. É boa. Nós já contamos aqui do muro, Marcos? Eu não lembro. Bom, gente, eu vou contar a história, então, porque o Marcos já deixou, né? Senão o pessoal vai ficar... Existia um camarada que ele estava passando e ele viu, né, um outro cara que estava em cima do muro, e do lado estavam os anjos de Deus. Vem para cá, vem para nós, aqui é o seu lugar. E do outro lado o capeta estava com o braço cruzado
E ele olhou o capeta, com o braço cruzado, e ele olhou os anjos de Deus, pedindo para ele vir para o lado dele. Aí ele pegou e, né, ficou meio encaroçado, foi conversar com o capeta. Falou: capeta, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Por que os anjos de Deus estão clamando para o camarada descer e para o lado dele, e você está com os braços cruzados? Ele falou assim: porque o muro é meu. Então, enquanto ele estiver em cima do muro, né, Marco? Contei essa história para 2 irmãos lá no serviço, eles gostaram, hein? Eles gostaram. Bom, gente, eu queria ler Apocalipse 7:17, que diz assim, ó: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Que bênção, hein? Que bonito, hein? Vamos dar continuidade. Versículo 19 diz assim: disse-lhe a mulher, Senhor... Não, 18, vamos ler o 18 de novo. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que interessante, hein, Marco? Muito bonito. Lindo, Deus, hein? Busca os verdadeiros adoradores. Você sabe que Deus não precisa de adoração, né? Na verdade, Deus não precisa de nada. Isso. Você sabe disso, né, Marco? E Deus não está preocupado com a adoração, né? Deus está preocupado com o adorador. Verdade. Deus não quer só adoração, Deus quer o adorador. Então a passagem, eu acho que é em Isaías, o Senhor diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É duro isso. Isaías 29, Judá é infiel. Isso é duro, hein? O Senhor fazer essa declaração. Já pensou, gente? Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre, em teu nome operamos maravilhas. E o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, pois eu não vos conheço. Iniquidade é pecado, gente. Olha que palavra dura. Imagina as pessoas naquela expectativa, viver uma religião, algo frio, sem amor, sem estar untado com amor, conhecedores da palavra, mas que não tinha a vida de Deus em si, que eram desobedientes. Chegar nesse dia e ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, porque eu não vos conheço. Pegando um gancho nessa passagem que você falou, o Senhor diz ali, eu não tenho muita memória para versículo, mas pode procurar no capítulo 29, ele diz assim, titubeando estão. Titubeando é assim, gente, você já viu um bêbado. Cambaleando, né? Titubeando significa cambaleando. Titubeando estão, cambaleando estão, não de bebida forte, pois Deus enviou um profundo sono, né? Sono. Deus irá mandar um sono para... vocês não teve vontade de estudar a Bíblia, não teve o apreço à palavra até agora, então a palavra se tornará a vocês um livro fechado. Dando sequência a essa passagem, lá em 2 Tessalonicenses, que fala da operação do erro, é a mesma coisa. Mesma coisa que Isaías 29. O Paulo fala da operação do erro também. Bom, continuando, gente. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Glória a Deus. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu não lembro de outra passagem que Jesus fez essa declaração assim para uma pessoa. Eu sou. O Cristo que você está esperando aí, filha? Eu sou. Eu não lembro. Se você lembrar, você me fala. Antes que Abraão existisse, eu sou. É a única vez que ele falou. Exatamente. Antes que Abraão existisse, eu sou. Foi as únicas 2 vezes que ele usou. Ele, tá certo, é isso aí mesmo. Eu sou, eu falo contigo. Falou como uma samaritana, hein? Falou para uma samaritana, hein? Glória a Deus por isso. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se.
do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: espera aí, o que ela foi fazer mesmo lá no poço? Esqueceu Esqueceu o que ela foi fazer. Ela achou que ela estava procurando. Ela alcançou o seu objetivo. Exatamente, o que ela estava buscando não era a água daquela cisterna, gente, mas era a água viva, ou seja, o encontro com o Senhor. Ela deixou para trás. É isso que às vezes você está precisando, de ter um encontro, meu filho. Encontro pessoal. Né, Marco? Fica aí, né? A gente cria sonho, traz coisa para os nossos olhos, mas aquele vazio ainda existe. E falando nisso, você reparou o tanto que tem crescido os casos de síndrome do medo, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo do corona, né? Você viu? Você reparou como é que os jovens, cada vez mais jovens, gente frequentando um psicólogo, psiquiatra, porque existe um pânico, depressão. Eu tenho um remédio muito bom para recomendar para vocês: Jesus Cristo. Toma 3 vezes no dia, você vai ser curado. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Pode entrar de cabeça, não tem problema nenhum, né, Marco? Aí ela saiu e disse: vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Pode falar aí, Marco, eu sei que você quer. Jones, eu vou comentar só no 38, pode seguir do 38. Ah, é? Para pegar um gancho legal aqui. Vai pegar um ganchão. Ganchão. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Olha que interessante, gente. Jesus disse assim: eu vim para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele veio para manifestar a vontade do Pai, a identidade do Pai. Quem olha para o Filho, olha para o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. E isso é uma lição para nós, os ministros da Palavra de Deus, para nós focarmos que nós não viemos para fazer a nossa vontade, não fomos levantados e chamados para fazer a nossa vontade, gente, mas para fazer a vontade do Pai. Então os discípulos diziam uns aos outros, olha como é que eles não entendiam nada, né? Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Se você for lá em Marcos, vamos lá em Marcos rapidão? É rapidão, pera aí. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Ele não está pedindo, é uma palavra de ordem. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que essa mulher começou a fazer depois que ela teve um encontro com Jesus? Se tornou uma fonte, um rio, começou a fluir, e ela já começou a anunciar o Senhor, tanto que foram ter com ele, né? Aí como eles começaram a ouvir, olha que interessante, isso me faz, gente, pensar na pessoa que ela recebe Cristo, ela se torna morada do Espírito Santo, né? Através de uma evangelização ela tem esse conhecimento, e o Espírito Santo depois tem uma função de edificação, começa a edificar essa pessoa na verdade, porque ele é o Espírito da verdade, né? Aí continuando diz assim, ó, você falou até o 38, Marco? Até o 38. Então parei aqui, pode falar aí. Agora, gente, eu vou falar meio parafraseando ali a questão da mulher samaritana. Primeiro,
A mulher foi ao poço só, e não mais tarde. Aliás, e mais tarde. Como o irmão Jones disse, talvez ela não foi cedo por causa que a sua vida, a conduta de vida, né, sendo amaziada, né, porque ela vivia amaziamento. Lembrando que esse tipo de união não é uma união que o Senhor aqui descreveu, a união de não compromisso público, né? Você tem uma mulher que é digna, que mora com você, a mulher tem um marido que é digno, que mora com você, por que como é que chama a palavra? Oficializar essa união. Vai no cartório, não tem dinheiro para casar no se diz religioso, né? Na igreja, perante um padre ou perante um pastor, vai lá e oficializa a situação, porque aqui veja que essa mulher está com vergonha na situação e depois o Senhor vai puxar a orelha dela, entendeu? Por causa dessa situação de vida. E segundo, os discípulos ali presentes, eles iriam atrapalhar, né, Jones? Eles iriam atrapalhar. Então, eles foram lá comprar comida. Eles foram lá no mercado do fulano lá. Religião fria e morta, né? Isso. Como eu disse agora há pouco, os judeus não conversavam com o samaritano porque eles pregavam uma forma um pouco deturpada do evangelho. Então, eles não se combinavam por causa disso. Em quarto, a mulher achava que o Senhor falava de água material, como também algumas passagens para trás lá, Nicodemos também achava que estava falando de uma concepção natural. Mas o Senhor vem nos apresentar algo que é espiritual, né? Mas o Senhor falava de salvação a essa mulher, né? No caso aqui, a mulher está preocupada com as necessidades momentâneas, ali, sede, né? O que comer, o que beber, né? Já o Senhor, Jesus, está falando da eternidade. Não está falando só de saciar a sede, né? Somente saciar a sua sede. A mulher ali pensa em soluções passageiras, né? Porque ela vai beber daquela água e depois ela vai sentir sede novamente. Mas o Senhor Jesus fala de algo que é definitivo, que é a salvação. Glória a Deus. Em quinto, a mulher faz o pedido. O grande pedido, né? Todo mundo faz o pedido, sempre tem um pedido. Sendo ele egoísta ou simples, né? Sempre tem um pedido. A mulher faz um pedido ao Senhor Jesus. Dá-me de beber desta água para que não venha aqui, mas tirá-la. Mas a mulher ainda continua misturando coisas materiais com coisas espirituais. Ainda continua. Sexto, o Senhor Jesus revela os pecados daquela mulher. O que eu falei ali atrás da questão de maziamento? Veja que o Senhor está revelando àquela mulher que ela precisa de ter uma conduta de vida para ser salva. Não é assim, qualquer um, em qualquer situação, seguindo seus devaneios, como é que chama a palavrinha perigosa? Livre-arbítrio, ou palavrinha perigosa. Verdade. Seguindo seu livre-arbítrio, veja que não é assim que funciona. O Senhor exigiu uma conduta. Me traga aqui o seu companheiro, o seu cônjuge, né? Traga aqui o seu cônjuge. Mas não. Logo ela já viu o pecado, a vida de pecaminosidade que ela estava seguindo, ela já se doeu. A palavra tem essa função, né? Tem essa função, ela queima. Mostra o pecado. Quando eu estava no mundo, a palavra vinha, queimava, aquilo ficava doendo em casa, doía na consciência. Em sétimo, gente, rapidamente a mulher se coloca na defensiva. Rapidamente ela se coloca na defensiva aí no texto e se desvia do foco, que é os seus pecados. Como ela se desvia? Ela tira o assunto que é ela ali, e a questão dos maridos ali que ela teve, e ela cai no campo da adoração. Você percebeu como é que ela troca de assunto? Ela muda de assunto rapidamente? A mulher rapidamente ela muda de assunto, né? Ali ela muda de assunto. Em que questão? Ela começa a falar do templo, entendeu? E começa a questionar qual é o lugar de adoração. Pergunta para o Senhor, né? Porque os pais dela adoravam ali naquele monte. É como, John, essa passagem aqui, vou explicar melhor para quem está nos ouvindo. É como você chega numa pessoa, então, eu tenho uma boa nova para te falar, que é do Senhor Jesus Cristo, um evangelho de salvação. Esse evangelho vai mudar a sua vida. A pessoa fala assim, não, já tem religião. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo que é a mesma coisa? É verdade. Quantas vezes já não falaram isso para mim? Não, tem que respeitar. Você tem a sua, você tem a minha, você está levando salvação, você não está levando denominação. Quando você fala somente de Cristo para a pessoa, você está levando salvação. Agora, quando você começa a falar só da denominação, aí já é outro evangelho, já é evangelho misturado. Eu não sei se você percebeu, eu já vi pessoas postando, declarando sobre o amor, sabe? Tem uma visão. Uma vez eu vi uma postagem, mas com umas palavras tão bem colocadas, algo tão profundo, mas que não tinha fundamento no amor, falando sobre o amor.
Sabe, que a gente realmente, nós devemos respeitar as escolhas das pessoas, mas nós temos que ter o cuidado de exortar. É que nem você ter um filho e você vê o seu filho pegando um caminho que vai levar ele ao vício das drogas. Vamos falar assim, você ama o seu filho? Claro que você ama. E o que você vai fazer? Você vai exortá-lo, meu filho, isso aí vai te fazer mal, meu filho, isso vai te... Então as pessoas têm uma visão errada sobre o amor. Para começar, o amor não é um sentimento. Se você ler a primeira de João, você vai ver que o amor é uma pessoa. Deus é amor. Ele tem a sua vontade. Ele tem, a sua governança. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós precisamos saber disso, gente. Porque tem um tal de, mas aí é preconceito. Não é nada disso, gente. Outra coisa, a gente não faz acepção de pessoas. A gente condena o comportamento, sabe? Para de fazer isso, gente. Porque se você tem um pensamento errado sobre o amor, você vai estar fazendo cafuné numa pessoa que ela está vivendo uma vida errada, e depois dessa vida, gente, se continuar no erro, vai para o inferno. É duro falar isso, as pessoas não aceitam a palavra morte e inferno. Isso soa mal, mas é necessário, porque quem ama exorta, quem ama fala, pega o caminho certo, você... Então nós temos que tomar cuidado com essas palavras lindas, pessoas bem inteligentes que põem um parecer falando sobre o amor, mas que o fundamento não é verdadeiro, não está baseado na palavra de Deus. Toma cuidado com isso. Eu já vi crente replicando coisa aí que nem sabe o que está fazendo. Verdade. Tem que tomar cuidado. Pegando uma sequência que o Johnny falou a questão do amor, rapidinho, teve um irmão que me alertou, porque eu estudo em algumas traduções, não é só... Às vezes você tem uma Bíblia na sua casa, você nem sabe a tradução que é. Tem uma tradução aí, se eu não me engano, é NVI, que ela troca em alguns pontos a palavra amor por caridade. Isso é muito perigoso. Então, sempre quando vocês vê a palavra caridade na Bíblia, procura nos textos mais próximos originais, procura na RC, que é a Revista Corrigida, Almeida Corrigida, procura na King James ou outras aí, caso vocês não tenham, procura na internet, porque é muito perigoso trocar a palavra amor por caridade, entendeu? É muito diferente os dois. Dando sequência ali no 8º ali, o Senhor Jesus disse que haverá tempos, que são hoje, em que não será mais em templos físicos que iremos adorar ao Pai. Como escrito em Atos, capítulo 17, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mão dos homens. Veja que ele tira a questão da mulher ali, tira o foco dela, entendeu? A mulher já tinha mudado de assunto já, então ele foi lá e... sapatada. Que coisa, Não é mais em templos físicos, porque a mulher, como se a mulher tivesse dito assim para o nosso Senhor, não, você está falando para mim, eu já tenho religião, eu já fui na igreja tal. Veja que o Senhor, nós estamos fazendo aqui o mesmo trabalho do nosso Senhor, levando a palavra da verdade, A mulher foi à cidade e disse aos homens sobre o Senhor Jesus, e os samaritanos creram no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus mesmo testificou que um profeta não é bem recebido em sua própria pátria, como está em João capítulo 4, aí, no versículo 44. Veja que era uma nação que não se combinava ali, os judeus e os samaritanos, e o Senhor Jesus foi lá, pregou a mulher foi lá e pregou aos homens sobre Jesus, falou de Jesus e eles creram. E veja, o Senhor Jesus, ele nasceu aonde? Aonde? Não foi em Nazaré? Não é descrito nenhum milagre. Tá uma curiosidade bíblica, hein? Alguém prestou atenção nisso? Não é descrito nenhum milagre do Senhor Jesus feito na cidade de Nazaré. Ele não gostava do lugar onde veio? Não, é que o povo não recebia, igual ele disse aqui. Não acreditava. Não acreditam. Entendeu? Não acreditavam nele. Sem fé é impossível. Décimo, para acabar aqui esse ponto de vista aqui da questão da samaritana. Moral da passagem toda. Os discípulos são lentos ali em compreender tudo aquilo. Eles voltam da cidade trazendo a comida para o corpo, mas a mulher correu para a cidade levando a comida para a alma. Lindo, né? Muito lindo. Sabe uma coisa interessante, gente? Os discípulos, o que me chama a atenção é a persistência dos discípulos. Você sabia que em todo esse tempo aí nenhum deles era convertido, Marcos? O Senhor disse assim para Pedro: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos na fé, anima-os na fé. Que interessante, Andaram por cima das águas, participaram da multiplicação de pão e peixe, Presenciaram milagres e maravilhas, mas não eram convertidos, só que não pararam, eram perseverantes. É interessante isso, Bom, continuando, posso continuar aqui? Pode continuar 39 até o final.
No 40 diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Conhecimento da palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Um povo que estava vivendo de maneira errada, né? Que estava aquela ideia, é lá em Jerusalém ou aqui em Samaria, lugar de adoração, teve o conhecimento da verdade, caiu por terra tudo aquele costume, caiu por terra tudo aquilo lá, porque a palavra tem a finalidade de libertação, a palavra que é verdade. Verdade. Bom, continuando, vamos dar uma aceleradinha aqui, no versículo 43, nós vamos falar da cura do filho de um oficial do rei, né? 43 diz assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Falando o que você disse aqui. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Você quer falar alguma coisa? Não, Marcos? até o final, depois eu comento. Espera aí que eu quero comentar um negócio aqui. Pode comentar, pode interromper qualquer momento. Jeremias 1:8, 1:12, está escrito assim: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, o Senhor, Ele está velando pelo cumprimento daquilo que Ele mesmo disse, digno de confiança. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque já pensou se o nosso Deus, gente, fosse um Deus mais ou menos? Já pensou se Deus falhasse algumas vezes? Ou se Deus tivesse falhado uma vez? Se Deus tivesse falhado uma vez, não era digno de confiança, Marco? Verdade. Na verdade, assim como se na Bíblia tiver alguma coisa errada, toda a Bíblia cai em descrédito. E não há erro na Bíblia. Não, o Senhor nunca falhou, gente. Por isso que nós devemos colocar a confiança na palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com o que nós achamos. Deus não tem compromisso com a religião. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Então, se nós estribarmos na palavra, como o Senhor disse aqui para esse oficial aqui, vai, a tua filha vive. Ele creu naquilo que Jesus disse. Então, nós temos que estribar naquilo que o Senhor está falando. Você está entendendo? Porque vamos supor, você começa a orar, e você tem que acreditar, e a sua oração tem que ser fundamentada naquilo que o Senhor disse. Não é verdade, Marcos? Verdade. Porque não adianta nada você orar e depois você sair contradizendo a sua oração. Você não está acreditando, você nem conhece a palavra de Deus. Então é necessário o conhecimento da palavra de Deus. Deus tem compromisso com a palavra dele. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntaram-lhes, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Marco, pode Bonito. falar. E agora eu vou falar aqui e vou terminar também, porque vamos tentar manter o time de 1 hora, né, Johnny? Vou falar aqui um comentário sobre a questão da cura do filho do oficial. O Senhor Jesus encontra um pai aflito ali, gente, cujo o filho está à beira da morte na cidade de Cafarnaum. Lembrando que cidade, na Bíblia, se vocês puxarem no Google aí, puxa lá as ruínas de Cafarnaum, é um vilarejo. Dezenas de pessoas viviam ali, né? Verdade. Dezenas, sei lá, não sei se chega a centenas, eu sei que é bem pequeno. Cafarnaum, gente, fica a 38 quilômetros dali. Eu tive que fazer um estudo geográfico para descobrir isso aqui. 38 quilômetros dali, onde o Senhor se encontrou, aliás, o oficial se encontrou com o Senhor, né? O homem, um oficial do rei, insiste para que Jesus vá até lá, a Cafarnaum. Vem até aqui, antes que o meu filho morra. Então o Senhor Jesus comenta
que se as pessoas não verem os milagres acontecer, não acreditam. Veja que a fé do homem, inicialmente, gente, ela está parecendo aqui a fé de Tomé, que precisou ver para crer. Você entendeu a analogia aqui que interessante? Então o Senhor Jesus cura tanto o filho do homem, quanto ele cura a fé do homem, dizendo ao homem, vai, o teu filho vive, e este creu. Gente, aqui ele creu mesmo, eu vou dar a reprova de que ele creu, na palavra do Senhor Jesus. E partiu para a sua casa o homem, e chegando à sua casa, foi ao encontro de seus servos, dizendo, o teu filho, foi ao encontro os seus servos, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhe o homem, que horas que ele melhorou? Disseram-lhe, pois, ontem às 7 horas. Refere-se mais ou menos ao que o Johnny falou, meio-dia, porque esse horário aqui é referente ao horário judaico, se eu não me engano. Se fosse no horário romano, seria às 19 horas de hoje, entendeu? 19, ali perto dos 19. Então, o homem entendeu que o milagre ocorrera na hora que Jesus disse, o teu filho vive. Então, creu ele e toda a sua casa. Veja que maravilha que o Senhor Jesus fez aí. Não foi só ele que creu toda a casa do oficial, né? Pergunta, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que o homem fez neste meio tempo, gente? Pois se ele fosse imediatamente embora, porque ele era um homem de posse, provavelmente ele foi com cavalos, com carruagem, entendeu? Era um homem de posse, né? E mesmo se ele fosse a pé, ele não demoraria 24 horas para chegar. Olha só que interessante. Ele não foi imediatamente para a casa dele ver o filho dele, John. Resposta, sabe qual que é a resposta? A falta de pressa daquele homem nos remete à fé dele, pois ele creu na hora que o Senhor Jesus falou assim, vai para sua casa com calma que ele vive. Então ele foi com aquela paz no coração, sabendo, interessante essa passagem, né? Sabendo que o filho dele já estava melhorando, porque ele demorou um dia inteiro para chegar. Eu fiz um estudo geográfico, eu descobri que é 38 quilômetros até Cafarnaum, nesse ponto aí, numa linha reta, uma linha mais ou menos reta. Interessante, né? Interessante. Acabei, John. Acabou? Acabei, porque nós temos que manter um... Tá, eu vou fazer um comentário. Combinar de até meia-noite hoje. Vixe, será que o pessoal vai aguentar nós aí? Será que eles aguentam nós aqui? Meu Deus do céu. Bom, gente, a gente está partindo para o final aqui, né? Pedimos que vocês meditem na palavra do Senhor, não fica só nesse vídeo, não. O Senhor é um oceano de conhecimento, mergulha na palavra do Senhor. Em Romanos 1,16 diz assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, bonito, hein? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha que interessante, Paulo faz uma declaração, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar. Então eu te pergunto, qual que é o poder de Deus para salvar a pessoa? O Evangelho de Cristo, certo? O único instrumento de salvação que Deus usa para salvar a pessoa, para levar a pessoa ao conhecimento, é o Evangelho, gente, é a palavra de Deus, tá? Então eu estou falando isso para quê? Para que você possa, e nós oramos a Deus para que, desencadeie, haja dentro de você uma sede, para que você possa encontrar o Senhor como a samaritana encontrou ou como o oficial também teve o encontro, né, Marco? Verdade. Pode falar aí, Marco. O Johnny comentou aqui, o irmão Jones comentou aqui 2 vezes, atente no vídeo, quem voltava a ver, ele comentou 2 vezes sobre a questão de fazer a vontade do Pai. Gente, vocês que costumam fazer a oração do Pai Nosso em casa, na parte que fala assim, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade dEle. Às vezes você vai na rede social, posta uma viagem, nada contra quem faz isso, posta uma viagem, obrigado, Senhor. Posta, um benefício financeiro, obrigado, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor está aprovando tudo isso aqui. Então, às vezes aquilo ali é uma concretização de uma vontade sua. Então, vamos fazer uma meditação em casa, oração, pedir qual que é a vontade do Pai. Eu sou testemunha fiel para falar isso, porque eu fiz um pedido para um irmão e um parente que estava enfermo, fui atendido. Veja que o pedido não foi feito para mim. Então, quando vocês forem ter esse encontro pessoal com o Pai, não usar só a palavra eu, mim. Pedir também para os algozes que estão em volta de vocês, pessoas necessitadas, não só parente, mas para quem está precisando em volta, tanta gente precisando, principalmente nesse momento de crise, quanta gente passando necessidade aí. Com isso, a gente está passando necessidade aí, porque
não está tendo serviço, não está tendo demanda, não está tendo encomenda de seus pedidos por causa dessa doença aí, ou desse corona aí, né? Encerrei por hoje, Jones. Senão nós vai ficar aqui até meia-noite. Eu quero falar um pouquinho. Pode falar, pode falar. Hoje eu estou falador, hein? Eu quero falar um negócio interessante, gente. O acesso que nós temos a Deus, tá? É bem mais amplo e restritivo do que nós imaginamos. Existem alguns conceitos aí errados sobre como devemos ter acesso ao Pai, tentando moldar, né? Tentando mecanizar o nosso relacionamento com Deus, gente. E isso é algo diabólico, porque Satanás, nós sabemos que existe o inimigo, né? O Senhor disse assim, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Primeira coisa, ele diz que existe um inimigo e o inimigo tem propósito, matar, roubar e destruir. E o Senhor diz, o meu propósito eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então nós sabemos que a Bíblia deixa bem claro que existe um inimigo, e a função desse inimigo é te afastar de Deus. Como eu falei lá no começo, a palavra do semeador, essa palavra que está sendo lançada, que foi lançada no seu coração, você tem que tomar cuidado para o inimigo não tomar ela de você, porque ele vai fazer de tudo para tirar essa palavra do seu coração. E olha uma coisa interessante que o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Opa, no nosso Cristo nós teremos um corpo glorioso, uma condição igual à do nosso Cristo. E olha que interessante, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Gente, você está passando algum problema? Você tem um número exclusivo do Zap Zap do Senhor, do telefone do Senhor. Pai, eu preciso de falar contigo. Você não precisa de mim, você não precisa do Marco, você não precisa de pastor, você não precisa de padre, de bispo, de papa. Você tem acesso ilimitado, 24 horas por dia, irrestrito à sala do trono. Não precisa de internet também não. Não precisa de internet, o sinal nunca cai, né, Marco? Não tem obstáculo, é só você se colocar diante do Pai. Como diz lá, o Senhor disse para a samaritana, em verdade e em espírito, é esse que o Senhor está disposto a ouvir, nada aquela falação, sabe aquela falação, né? Às vezes a gente vai orar perto dos outros, né? Fala umas palavras bonitas só para mostrar que sabe, não é verdade, Marco? Verdade. O Senhor quer algo do coração. É a mesma coisa eu chegar para minha esposa e falar assim: olha, amor, eu te amo, eu tenho que falar isso porque eu estou casado com você. Imagina como é que vai ser a cara da mulher. Fala, não, peraí, você está sendo obrigado a falar comigo? Então uma oração que não é sincera, sabe, um acesso que não é sincero, coisa forçada, não é do coração, gente. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, certo? Nós vamos passar por aflições nesse mundo. Então o que nós temos que pedir para o Senhor é que a nossa fé não venha se acabar, que nós não caia em desfalecimento, né? Por causa das aflições, porque nós aprendemos na Bíblia que o Senhor, Ele não tira a tempestade da nossa frente, mas Ele nos livra no meio da tempestade. Essa é a função, é isso que o Senhor faz. Lembra quando Jesus estava dormindo no barco lá, Marco? O vento começou a soprar, clamaram ao Senhor no meio da tempestade. Se não tivesse tempestade, eles iam atravessar o mar e nem iam falar com Jesus. Então é necessário passarmos por algumas coisas na nossa vida para a gente se aproximar do Senhor. Infelizmente é isso que tem que acontecer às vezes, para que possamos começar a pensar no Senhor. Amém? Bom, gente, foi muito bom essa live, né, Marco? Verdade. Foi muito bom, mais essa palavra de Deus poderosa. É um privilégio para nós aqui estarmos falando, né? Nós agradecemos você ter tirado esse tempo aí da sua vida, né? Um tempo precioso para nos ouvir. Nós pedimos a Deus, oramos ao Senhor para que Ele venha derramar sobre a sua casa, sobre o seu lar, bênçãos sem medida, que a mão do Senhor esteja te livrando, te protegendo dessa pandemia ou de qualquer outra cilada do inimigo. Nós oramos ao Senhor para
para que ele firme os seus pés sobre a rocha e que nenhum vento, que nenhuma tempestade venha te derrubar, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos essa oportunidade, né, ao nosso Deus Todo-Poderoso de estarmos aqui hoje, mais essa vez, e nós pedimos a vocês que são da nossa congregação, até quero mandar um abraço aí, tem alguns parentes meus longe, você falou de parente, eu tenho que falar também, senão você fica com ciúme. Eu tenho uns parentes meus longe aí que têm ouvido, né, a nossa palavra, quero mandar um abraço para eles e dizer que eu estou com saudade, né, e é um privilégio para nós, né, Marco? Verdade. Pode falar. Gostaria de estar finalizando, cumprimentando a todos e gostaria também de estar encaminhando aí para quem não ainda viu os nossos vídeos, tanto no Facebook quanto no YouTube. Cada semana vai surgindo um tema. O nosso irmão Johnny sugere um, eu sugiro outro, e assim vai. Eu tenho certeza que algum desses temas vai atingi-lo. Eu peço a atenção de todos, cuidado com aquele negócio de assistir só 5 minutos e presumir o que tem no vídeo. O vídeo é tão extenso, ele abrange tantas questões. Então, tira um tempinho com calma, não fica lá fazendo comida, dona de casa, o maridão fazendo... Ele não vai discernir, não vai... Pega uma hora com calma. Hoje tem essa tecnologia aí que é o streaming, se não me engano, né? Pega do celular e joga para a televisão. Tem aí o Chromecast, tem outros aparelhos. Para você assistir no sofá com calma, para você absorver, entendeu? E lembrando, eu vou falar de novo, acho que eu falei por umas 400 vezes aqui, que eu fui evangelizado por irmãos na internet e eu aprendi vendo vídeo. Eu aprendi a discernir a palavra assistindo vídeo. Então, não precisa ter um encontro pessoal, não quer dizer que não é importante. Às vezes você não consegue estar com irmãos pessoalmente, às vezes o convívio é só com o irmão na internet, igual eu tive no começo, e evangeliza também. Então, até domingo que vem. E hoje foi só um resumo, porque a passagem da mulher samaritana tem que ficar uma semana aqui falando, porque ela tem vários ali, meandros ali para ensinar. Mais e mais. Muitos ganchos, né, Marco? Muitos ganchos. Fique com Deus aí, na paz do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, né? E até a próxima, se Deus quiser.